a decisão que chegou tarde demais. Depois de meses de tensão, Putin finalmente sinaliza um desejo de virar a página em um conflito que já durou tempo demais. Mas não se engane, não é sobre a Ucrânia que estamos falando. É sobre o Azerbaijão, um parceiro que Moscou não pode mais ignorar. Em uma declaração surpreendente durante o encontro da CEI em Dushanbe, o líder do Kremlin admitiu que espera superar a crise nas relações com Baku. Desejo sinceramente que essa página seja virada, afirmou, como se bastasse um desejo para apagar meses de hostilidades. Segundo ele, os incidentes recentes não passaram de um surto emocional entre nações irmãs. Mas será que a realidade é tão simples assim? Tudo começou com a tragédia do voo da Azerbaijan Airlines, abatido pela defesa antiaérea russa sobre Grozny em dezembro do ano passado. 38 vidas perdidas em um erro que Moscou demorou quase um ano para reconhecer. Só agora, depois de pressões e investigações intermináveis, Putin apresentou desculpas públicas e mesmo assim, de forma evasiva. Só soube dos detalhes reais há 2 dias, justificou, como se a burocracia pudesse explicar a indiferença inicial. Mas o problema vai muito além de um acidente aéreo. O verão trouxe uma onda de perseguições contra a diáspora azeri na Rússia. Em Ekaterimburgo, mais de 10 cidadãos foram detidos, 2 irmãos, os Safarov, morreram sob custódia com marcas claras de tortura. Seus corpos foram devolvidos ao Azerbaijão como um aviso silencioso. A resposta de Baku não demorou, 8 russos presos sob acusações duvidosas, o fechamento do escritório da agência de propaganda Sputnik e declarações ousadas do presidente Ilham Aliyev, que chamou a presença do Azerbaijão na URSS de uma ocupação ou incentivou a Ucrânia a resistir. E como se não bastasse, houve os ataques russos a infraestruturas energéticas azeris dentro da Ucrânia, um recado claro de que Moscou não mede esforços para punir quem desafia seus interesses. Rumores dão conta de que Aliyev até cogitou levantar o embargo de armas a Kiev, algo impensável há poucos meses. Agora, depois de tanto desgaste, Putin tenta suavizar o tom, mas as palavras soam vazias. Afinal, como confiar em quem demorou tanto para assumir a responsabilidade? Enquanto isso, o Kremlin coleciona mais um fracasso diplomático. O tão propagandeado primeiro summit russo-árabe, anunciado com pompa em maio, foi cancelado às vésperas. A ideia era mostrar ao mundo, e especialmente a Donald Trump, que a Rússia ainda tem peso no Oriente Médio. Mas a realidade foi outra: dos 22 líderes convidados, apenas 2 confirmaram presença. Nem os pesos pesados da região, como o príncipe herdeiro da Arábia Saudita ou o presidente do Egito, deram atenção ao evento. A desculpa oficial: dificuldades logísticas devido aos esforços de paz em Gaza. Mas todos sabem, foi um boicote disfarçado, um sinal de que a influência de Moscou está se esvaindo. E enquanto a diplomacia russa naufraga, a Polônia se prepara para a guerra. A partir de novembro, milhares de civis passarão por um treinamento militar sem precedentes. Até o fim do ano, o governo pretende formar os primeiros voluntários, e em 2025, serão 30.000 novos reservistas. Os cursos incluem tiro, medicina de combate e operação de drones, habilidades que, segundo Varsóvia, podem ser úteis em qualquer situação. Após a conclusão, os participantes prestarão juramento e passarão a integrar as forças de reserva. Com o exército atual de 200.000 soldados, a meta é chegar a 300.000. Não é à toa que a OTAN olha para a Polônia como um exemplo de preparação. Enquanto isso, a economia russa desmorona. Uralvagonzavod, gigante industrial responsável por produzir desde vagões de trem até os tanques que alimentam a máquina de guerra de Putin, acabou de adotar a jornada de 4 dias. Mas não para todos, apenas os funcionários do setor civil foram atingidos. A razão? O colapso na demanda por vagões, com a RZD, principal cliente, cortando verbas após a maior queda em 14 anos no transporte de cargas. Os trabalhadores têm uma escolha: aceitar a redução ou migrar para as linhas de produção militar, onde os pedidos ainda não secaram. E não é um caso isolado. Empresas como a Kamais, a Avto VAZ e até a Losa, maior produtora de diamantes do país, já reduziram horários ou demitiram em massa. O Banco Central russo admite: a taxa de desemprego disfarçada dobrou em 2024. São 200.000 pessoas em licença não remunerada ou com jornadas reduzidas. A crise é tão profunda que até a burocracia do Estado está sentindo. Funcionários da RZD agora são obrigados a tirar 3 dias de folga por mês sem salário para compensar os rombos nas contas.
O que todos esses fatos têm em comum? Mostram um padrão inegável: a Rússia de Putin está perdendo o controle. Seja na diplomacia, onde aliados tradicionais agora a ignoram, na economia, onde até os pilares industriais tremem, ou na geopolítica, onde antigos parceiros como o Azerbaijão já não se curvam às ameaças. Enquanto isso, países como a Polônia se armam até os dentes, antecipando o pior. A pergunta que fica é: até quando essa fachada de poder vai se sustentar? As desculpas tardias, os sumiços de aliados e os sinais de colapso econômico não mentem. A página que Putin diz querer virar pode ser, na verdade, o início de um novo capítulo, em que a Rússia já não dita as regras. Onde está agora o magnata Igor Shakutin? Preso em algum calabouço do sistema, mas ninguém sabe ao certo qual oficialmente. O caso é conduzido pelo Departamento de Investigações Financeiras, embora a história ensine que figuras desse peso costumam ser entregues diretamente às masmorras do KGB. Não é a primeira vez em 3 décadas de ditadura disfarçada. Antes dele, Yuri Shi, outro oligarca que por anos desfilou ao lado do grande administrador, ora à direita, ora à esquerda, como se fosse intocável. Parecia uma águia no topo da cadeia alimentar, até o dia em que descobriu que até águias podem ser abatidas. Primeiro, as grades. Depois, um milagroso, e breve, retorno à liberdade, como se o regime quisesse dar uma lição de humildade. Até que veio o segundo round, novo arresto, confisco de bens, falência. Será que Shakutin está condenado ao mesmo roteiro? A história, infelizmente, tem o hábito de se repetir, especialmente quando o script é escrito por um só homem. E falando em queda de poder, quem diria que derrubar um presidente poderia ser tão burocrático? No Peru, Dina Boluarte descobriu da pior maneira: não precisa de tanques nas ruas quando basta um voto no Congresso. Em menos de 6 meses antes das eleições, 122 deputados de 130 declararam-na moralmente incapaz, um eufemismo elegante para fracasso absoluto. Nem sequer se deu ao trabalho de aparecer na sessão. O estopim? 4 pedidos de impeachment, acusações de corrupção, violência ética e a incapacidade crônica de governar enquanto o país afundava. Até seus aliados, os mesmos que a colocaram no poder, viraram as costas. O Partido Fuerza Popular, a Aliança Renovación Popular, todos assinaram sua sentença. Aplausos. Música dramática. Os números não mentem. Em setembro, apenas 2,5% dos peruanos ainda acreditavam nela. Um recordista de impopularidade. No lugar dela, assume o presidente do Congresso, o jovem João Seri, de 38 anos, que já jurou transmitir o cargo ao vencedor das eleições de abril. Mas a questão não é Boluarte, é o Peru. Ela é a terceira presidente destituída em apenas 5 anos, um ciclo vicioso de instabilidade que já virou piada amarga. Sua ascensão, aliás, foi tão caótica quanto sua queda. Herdou o cargo em dezembro de 2022, após a saída forçada de Pedro Castilho, e desde então enfrentou protestos massivos. Sempre preguei união, trabalho conjunto, luta pelo nosso país, declarou em um discurso cheio de ironia involuntária. Pensei nos 34 milhões de peruanos que merecem mais. Merecem, sim, mas o que receberam foi um governo afogado em corrupção, uma economia estagnada e uma onda de violência sem precedentes, mais de 6 mil assassinatos só em 2024, sem contar os casos de extorsão que explodiram. Isso é uma alegria imensa para mim, disse Eri, como se a troca de comando fosse uma vitória, e não um sintoma de um sistema em colapso. O Peru está, mais uma vez, à deriva. Crise política, protestos nas ruas, escândalos que não param, e tudo isso enquanto o país se prepara para mais uma eleição em abril de 2026, como se o problema fosse apenas trocar os atores, e não um roteiro podre. Música tensa. Agradeço por acompanhar até aqui. Se este conteúdo ressoou com você, comente, compartilhe, deixe seu like, porque é assim que amplificamos vozes que o sistema prefere abafar. Que tenham um dia produtivo, cheio de insights e, acima de tudo, de consciência crítica. Até a próxima. Música.